Olá, tudo bem? Sou o pastor Arquelau Santos e desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui para refletir um pouco sobre a história de Jó. É a nossa quarta reflexão. Já meditamos sobre os 7 dias de silêncio de Jó, já meditamos sobre o solilóquio, quando Jó conversa praticamente sozinho no capítulo 3, e tivemos também o primeiro vídeo, onde trouxemos uma introdução ao livro. Você pode acessar estas reflexões no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, quero convidá-lo a se inscrever. E se você já é inscrito, quero agradecer pela sua audiência. Aqui nós podemos refletir um pouco sobre a palavra de Deus, dentre outros temas que estaremos disponibilizando no nosso canal. Hoje a nossa leitura bíblica é no capítulo 2. Evidentemente, o nosso livro base para essas reflexões é o livro de Jó, é a Bíblia Sagrada. Vamos ler o capítulo 2, versículos 11 a 13. Vou utilizar a Nova Almeida Atualizada e você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Esse é o nosso texto base da meditação de hoje, e nós vamos conhecer um pouco sobre esses amigos que vieram visitar Jó. Esses homens que vieram de tão longe para visitar o amigo que estava enfermo e que havia também perdido toda a sua riqueza. Antes, eu quero trazer uma breve história sobre uma irmã que eu conheci há muitos anos, congregava conosco. Hoje ela já dorme com o Senhor. E ela sempre costumava dizer que tinha pedido a Deus que desse para ela a paciência de Jó. Essa piedosa serva do Senhor, irmã Olga, ela contava essa experiência depois de muito tempo, e ela dizia que quando havia feito essa oração a Deus, ela não entendia que por pedir paciência a Deus, Deus lhe faria passar ou lhe permitiria que passasse por situações que trabalhasse na vida dela essa paciência. E ela sempre citava que Deus permitiu que ela passasse pela água e pelo fogo. Ela relatava um acidente com fogo, uma queimadura que ela sofreu dentro de casa, uma queimadura doméstica, em que todo o seu corpo praticamente foi atingido, com queimaduras de 3º grau, e também relatava um naufrágio que ela sofreu na zona rural onde morava, nas águas do rio, e por milagre de Deus ela não veio a morrer afogada com a filha pequena no braço. E ela contava isso como sendo uma experiência que Deus lhe permitira passar para que fosse trabalhado na vida dela exatamente a paciência que ela havia pedido a Deus. Olha, a irmã Olga, ela não sabia ler, mas ela tinha uma intimidade com Deus e com a palavra de Deus muito grande. Quando nós saímos para fazer visitação, evangelismo, eu era bem jovem ainda, ela já uma senhora, e ela sempre me pedia que lesse a Bíblia para ela, e aí ela explicava para a pessoa, para aquele ouvinte da palavra de Deus, ou aquele irmão que precisava de uma palavra de conforto, e ela explicava com tanta precisão, e sempre ela contava esse relato. Hoje, depois de mais de 2 décadas, quando lembro dessa experiência da irmã Olga, eu percebo que ela, sem que tivesse a consciência, talvez, ela estava teologizando, ou seja, ela estava refletindo sobre as ações de Deus e sobre a sua própria vida, refletindo sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Ou seja, ela estava exercitando a teologia, que é exatamente a ação de você refletir sobre Deus, sobre sua grandeza, sobre suas obras, sobre seus feitos. E no livro de Jó, nós temos exatamente esse exercício teológico. Tanto Jó, quanto os seus 3 amigos em especial, eles
buscam entender o que está acontecendo. E quando eles fazem isso, eles estão exatamente exercitando de forma consciente, de forma racional, um pensamento sobre Deus. E nesta reflexão de hoje, nós temos evidentemente um momento de silêncio, mas depois eles começarão a falar, tanto Jó quanto os seus amigos. E Charles Swindoll, ao escrever sobre esse momento de Jó, ele diz o seguinte: ninguém pode contestar a opinião de que a vida é pontuada de dificuldades, angústias e problemas. A maioria de nós aprendeu a enfrentar a realidade de que a vida é difícil, mas será injusta? Alguma coisa nos golpeia bem no fundo, tornando quase intolerável para nós aceitar e resistir às injustiças. Nosso impulso de justiça supera nossa paciência com o sofrimento. Inclusive, aproveito para apresentar o livro desse autor. Eu recebi o livro, estava aguardando a entrega e, na verdade, já havia começado a leitura dele já há mais de mês, uma versão digital. E, para quem não conhece, Charles Swindoll, ele tem uma série de livros biográficos intitulada Série Heróis da Fé. E Jó é um dos heróis bíblicos que ele aborda nesse livro aqui, evidentemente. Quem eram os amigos de Jó? O narrador nos apresenta. Inclusive, nós temos neste texto, nesses 3 versículos, do 11 ao 13, do capítulo 2 de Jó, nós temos um narrador nos apresentando os personagens que vão integrar, a partir dali, os diálogos do livro. E em que momento isso acontece? Quando que isso acontece? Quando eles ouvem contar exatamente o que havia acontecido com Jó. E onde eles encontram Jó? Certamente encontram Jó no monturo da cidade, num lugar afastado de tudo e de todos, onde Jó estava assentado à cinza, e eles chegam inclusive a sentar-se ao lado de Jó, ou próximo de Jó, como o texto nos fala, que eles assentaram-se no chão com Jó. Então é lá que eles vão encontrar Jó. E o que eles vieram fazer? O texto também nos fala. O texto nos fala que eles vieram para se solidarizar e consolar Jó. A Nova Versão Internacional traz essa expressão solidarizar-se. Eles vieram exatamente se condoer e consolar Jó. Eles são apresentados pelos seus nomes. O primeiro Elifaz, o temanita. Seu nome significa Deus é forte. Supostamente ele era um descendente de Edom, de Esaú. Era de um lugar chamado Temã, que era próximo de Sabá. Supostamente a mesma localidade onde residia a rainha de Sabá, ficou famosa por ter vindo visitar Salomão. E os temanitas eles eram famosos pela sua sabedoria, de onde Elifaz procede aqui. Os diálogos de Elifaz eles ocupam pelo menos 4 capítulos do livro. Ele aborda o caso de Jó sob o ponto de vista da experiência humana. De forma empírica, ele faz esta aplicação para Jó das suas próprias experiências. Ele se ancora nas próprias observações da vida. Nós vamos ver isso exatamente nos diálogos de Elifaz. Ele se baseia também numa experiência que ele conta de uma visão que ele tem à noite, ele chama inclusive de assustadora, isso ele vai relatar no capítulo 4. E ele sempre se refere nos seus diálogos, inclusive, principalmente quando acusa Jó, ele fala assim, segundo eu tenho visto, eu bem sei. Então ele sempre coloca a sua própria experiência e tenta aplicar essas regras de acordo com o que ele observa na vida para o caso de Jó. Ele tenta aplicar para o caso de Jó. Warren Wisby escreve o seguinte: Elifaz confiava muito na tradição. E o Deus que ele adorava era um legislador rígido. Acaso já pereceu algum inocente? É o que ele pergunta. Capítulo 4. E incontáveis mártires, sobretudo da igreja primitiva, responderiam para ele, sim, nós éramos inocentes e perecemos. Então a gente percebe que a teologia de Elifaz ela é muito mecânica, porque ele entende que se alguém perece é porque não é inocente.
E o que dizer do próprio Jesus, que sofreu, mesmo sendo inocente e sem pecado? O segundo amigo é Bildade, o suíta. Seu nome significa filho da contenda. Ele talvez seria um descendente de Suar, um dos 6 filhos de Abraão com Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura e teve 6 filhos, dentre eles Suar, que supostamente seria ascendente de Bildade. Os diálogos de Bildade ocupam pelo menos 3 capítulos do livro de Jó. Suas abordagens se dão do ponto de vista da tradição humana. É bem semelhante à abordagem teológica de Elifaz. Ele é legalista, ele se destaca pela sua insensibilidade nos seus discursos, sobretudo quando ele acusa Jó de pecado. E ele chega a afirmar que os filhos de Jó haviam morrido como pago pelos seus próprios pecados. Agora você imagina Jó, depois de ter perdido tudo, diante de toda a desgraça que ele está vivenciando ainda, ele ouvir do seu amigo lá na frente, ouvir do seu amigo que os seus filhos haviam morrido porque mereciam. Bildade tem coragem de falar isso para o amigo Jó. Zofar, o Namatita, é o terceiro citado, seu nome significa pássaro que gorjeia. Supostamente ele vivia na tribo de Naamar, talvez a noroeste da Arábia. Seus diálogos ocupam apenas 2 capítulos. Ele fala um pouco menos. Mas ele desenvolve seus discursos do ponto de vista do mérito humano. Ele vai tratar exatamente sobre a questão do merecimento humano. A gente percebe que existe uma sincronia, uma harmonia no discurso desses 3 amigos. Eles pensam muito parecido. Ele era o mais dogmático e também mais insensível dos 3 amigos. Ele chega a afirmar que Jó estava recebendo de Deus menos do que o que os seus feitos mereciam. Veja bem, ele chega a afirmar que Deus estava castigando Jó menos do que Jó merecia. Ele fala assim: sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Jó ouve isso do seu amigo Zofar. Ao contrário, Jó questiona isso lá na frente, no capítulo 11, e aí Jó depois vai responder, vai dizer: não, na verdade, eu estou sendo castigado além do que eu mereço. Jó reconhece que não é uma pessoa sem pecado, mas ele vai questionar que o que ele está recebendo é além do que ele mereceria. Warren Wiersbe escreve o seguinte sobre Zofar. É interessante observar que Zofar só se dirige a Jó em 2 ocasiões. Ou ele decidiu que não era capaz de refutar a argumentação de Jó, ou ele considerou uma perda de tempo tentar ajudar o amigo. É uma leitura que se faz da conduta de Zofar. Essas suposições sobre a origem dos 3 amigos, elas são conjecturas, evidentemente, porque a Bíblia não nos dá detalhes sobre a ascendência, sobre a origem da família deles, a não ser o que está nesses versículos aqui. E nós partimos aqui do pressuposto de que Jó tenha vivido depois de Abraão. É lógico, se considerarmos as outras opções de que Jó tenha vivido no tempo de Abraão, ou mesmo antes de Abraão, é lógico que não daria para a gente considerar essas origens aqui para esses 3 amigos, além do que está no texto sagrado. De certa forma, a menção a estes homens por seus nomes, bem como a localidade de onde procederam para visitar a Jó, elas reforçam o entendimento de que Jó é um livro que trata de uma história real, não de um mito ou de algo apenas poético, mas de algo real. Os seus amigos são citados pelo nome, inclusive suas origens. O quarto amigo de Jó, ou um amigo dos amigos. Nós temos um quarto, que mais tarde, no capítulo 32, apenas ele vai aparecer, nós vamos encontrar o quarto visitante, Eliú, que é mais moço, e ele se apresenta como também mais tímido. E ele chega a dizer: olha, eu vou falar por último, porque eu prefiro que os mais experientes falem. Isso a gente vai ver lá na frente. Amigos, melhores amigos ou oportunistas? Como que poderemos classificar
os amigos de Jó? O narrador nos apresenta eles como amigos. Como amigos. É que o texto nos fala. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram. É assim que o texto nos apresenta. Russell Shemplin, ele descreve esses amigos de forma... Ele coloca entre aspas o termo consolador. Ele chama assim os consoladores de Jó. Chegam os consoladores. Porque nós vamos ver que eles na verdade não consolam. Charles Swindoll, por outro lado, ele se refere a esses amigos de forma mais complacente. Ele chama de os amigos originais. E nós vamos ver exatamente por que eles podem ser vistos como os amigos originais. Há que se supor que os 3 homens eram idosos e até mais velhos do que Jó, e certamente o mais velho deles era Elifaz, que é o primeiro que fala. Inclusive os outros vão falar na mesma linha do que Elifaz fala inicialmente a partir do capítulo 4. Podemos conjecturar que se passara certo tempo desde as calamidades de Jó, período suficiente para que esses amigos ouvissem lá em suas terras o que havia acontecido com Jó, e se combinassem de vir até a terra de Uz, onde morava Jó. Eles vieram do Oriente. Certamente não era uma localidade próxima. Então nós temos aí um tempo relativo, porque os acontecimentos de Jó tem o primeiro momento em que ele perde todos os seus bens, inclusive os seus filhos, e tem o segundo momento em que ele perde a sua saúde, quando ele é tocado por Satanás e adoece completamente o seu corpo. Olhe como diz o texto sagrado. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele. Que todo esse mal? A perda dos filhos, a morte dos filhos. E nós temos certamente na sequência um velório, o enterro dos filhos, quem sabe um período de luto. E nós temos a repercussão dessa notícia até chegar onde estavam esses 3 amigos que não moravam na mesma localidade. Eles sabem da notícia, combinam de vir, fazem a viagem e chegam onde está o amigo Jó. Fariam esses amigos parte da tribulação de Jó? Há quem levante essa questão. Teriam sido instigados pelo adversário a irem visitar Jó e, em vez de consolá-lo, na verdade atormentá-lo com questionamentos e acusações, tentando levá-lo a blasfemar contra Deus? Não podemos afirmar, mas é bem estranho que eles tenham vindo, ainda que com o desejo de consolar, mas eles finam exatamente atormentando Jó. Jó chega a dizer isso. Os seus amigos eram para ele como um peso, porque o tempo todo eles atormentavam Jó com palavras, ainda que com palavras sábias, mas que não se aplicavam para a situação de Jó. Russell Shemplin, ele escreve o seguinte: provavelmente eram homens bons, mas tolos, que pensavam ter a resposta para todas as coisas, até para o problema do mal. Até hoje a gente não tem todas as respostas quando se trata de mal. Eles anelavam por comunicar a Jó, o pobre homem, a sabedoria deles. Eram indivíduos dogmáticos e cheios de credos fixos, homens que podiam voltar-se para qualquer passagem nos livros sagrados e oferecer sabedoria instantânea para qualquer ocasião. Tinham respostas simplistas para problemas difíceis e nunca haviam imaginado que poderia existir enigmas sobre os quais eles não possuíam nenhum conhecimento. O que eles fizeram? Prepararam suas ministrações pastorais para aquele pobre homem, Jó, uma ovelha que se tinha desviado. Será que realmente era isso? Você que já leu o começo do livro sabe que Jó não era esta ovelha desviada, como os amigos dele pensavam. Seriam estes amigos de Jó exatamente aquele tipo que não se deseja ver no dia mau, durante uma adversidade, e que não esperamos ver de forma alguma? Que amigos eram estes? Diante da calamidade, somem conhecidos os irmãos e irmãs de Jó. O texto sagrado nos fala exatamente isso aí, porque Jó se queixa, no capítulo 19, do sumiço dos seus irmãos e irmãs, dos seus parentes e dos seus conhecidos. Ao que parece, a amizade desses amigos, vista da parte de Jó, é meio relativa, já que o nosso herói reclama do sumiço dos seus amigos e parentes. Parece que para Jó, eles, os 3 amigos, talvez fossem
não tão amigos assim. Quem sabe? Ao final do livro, o narrador também faz menção à aparição dos irmãos, irmãs e outros conhecidos de Jó para se condoer e consolarem o agora vitorioso e restaurado parente. O que acontece? No capítulo 42, o narrador nos relata que apareceram agora os seus irmãos e irmãs, os seus parentes, para consolarem ele. Mas onde estavam antes? Por que só apareceram no final do livro, quando Jó havia passado aquela tempestade? Isso, na verdade, conta ponto a favor desses três amigos. Porque eles vieram. Charles Swindoll escreve que enquanto todos os outros amigos e conhecidos de Jó apenas ouviram as notícias e ficaram onde estavam, esses, pelo menos, compareceram. Um ponto para eles. Sua presença e o motivo que os levou nos dão uma oportunidade especial para avaliar a verdadeira amizade. Provérbios 17 e 17 diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O narrador apresenta esses homens como um amigo de Jó. E não há tanta razão assim, ainda que nós divaguemos um pouco, mas não há tanta razão assim para duvidarmos que eles eram amigos genuínos, de verdade, e que seus motivos, ao virem até Jó, era exatamente consolá-lo. Foram eles os únicos que se importaram com Jó, quando todos os demais sumiram. Ao ouvirem falar sobre o ocorrido, olha só, eles vieram conferir de perto. O comportamento inicial unânime dos amigos demonstra simpatia para com a triste situação de Jó. Ironicamente, eles vieram para consolar, para se condoer do amigo, mas quando eles veem a situação de Jó, o texto relata que eles choraram. O que dizer de alguém que vem para consolar e de repente começa a chorar? Mas tem um texto sagrado que nos fala isso, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse texto é do Novo Testamento, mas os amigos de Jó já aplicaram isso aí. Nós temos algumas ações, os verbos eles vão indicar ação. E eles, quando chegam diante do amigo, eles levantam a voz e choram. Eles rasgam seus mantos, que era uma prática da antiguidade de demonstrar exatamente uma contrição, uma tristeza extrema. Eles lançam pó ao ar sobre suas cabeças, também uma prática da época. E eles fizeram exatamente o que um amigo faz. Eles sentaram-se ao lado do amigo. Diz o texto que eles sentaram-se com ele no chão. Eles não precisavam fazer isso tudo. Talvez não precisassem descer tanto para consolar o amigo, mas eles fizeram isso. Eles assentaram-se no chão com Jó e ficaram em silêncio por 7 dias. É uma grande demonstração de empatia, quando a pessoa se coloca no lugar do outro. E eles se calaram. O amigo, ele não chega já falando palavras precipitadas, não. Tudo que Jó sabia era isto. Num dia as coisas estavam ótimas, tudo normal, seu gado no campo, seus filhos sob seu olhar, sob seu cuidado, sob suas orações, sua esposa com ele, e de uma hora para outra ele perde os bens, perde os filhos e, para piorar, ele perde a saúde. E é exatamente este cenário que os amigos de Jó encontram.
Porque no dia mau, entendamos aqui dia mau como sendo o dia da adversidade, nós precisamos de amigos. Quem já não teve a oportunidade de se dirigir a um amigo no dia mau do amigo, no dia da adversidade desse amigo, ainda que não tenha tido palavras para falar para ele, ainda que não tenha tido como consolá-lo com palavras, mas pôde ficar ao lado dele e dar o seu ombro para ele chorar. Eu já tive a oportunidade de acudir amigos e realmente não ter palavras para dizer, mas poder oferecer o meu ombro e literalmente esse amigo colocar o rosto no meu ombro e chorar como uma criança. E essa presença do amigo no momento desse, ela é muito significante. Também já passei por momentos na minha vida em que não tinha como dividir o problema, a dificuldade com um amigo. Mas só o fato de tê-lo perto de mim, como quem está assistindo o amigo comer aquele prato amargo, beber aquele cálice amargo, isso já é confortante. Quem de nós nunca precisou de um ombro amigo para chorar? Quem de nós nunca precisou de ouvidos de um amigo para ouvir o nosso desabafo, a nossa reclamação, o nosso lamento? E Jó teve isso aí. Porque no capítulo 3, que nós refletimos no vídeo anterior, Jó vai falar e os seus amigos vão estar apenas ouvindo. Lamentavelmente, eles vão falar depois e vão magoar Jó por muitas ocasiões. Mas inicialmente eles cumprem o papel que vieram desempenhar, que é exatamente se condoer de Jó. O Warren Wiersbe escreve o seguinte: a melhor maneira de ajudar as pessoas que sofrem é simplesmente ficar com elas, dizendo pouca coisa ou permanecendo em silêncio, demonstrando que nos preocupamos com elas. Não devemos tentar explicar coisa alguma, pois as explicações não curam o coração ferido. Se os amigos de Jó tivessem dado ouvidos a ele, aceitando seus sentimentos e não argumentando com ele, teriam sido de grande ajuda. Porém, mais na frente, eles escolheram ser advogados de acusação, em vez de testemunhas. No final, o Senhor vai repreender todo mundo e eles vão ter que pedir perdão para Jó e vão ter que receber a oração de Jó e reconhecer que Jó era um homem justo desde o início. Interessante que quando a pessoa está passando por uma adversidade, às vezes as palavras que você porventura vem dizer para ela poderão até machucá-la mais ainda. E geralmente, e inicialmente, a melhor coisa a ser feita é se calar, como eles fazem aqui. Se calar e ouvir o que o amigo tem para desabafar. Charles Swindoll destaca algumas marcas que são encontradas somente em verdadeiros amigos. Eles se interessam o bastante para aparecer sem que peçamos. Eles não precisam de um convite especial para vir ajudar o amigo. Eles comparecem espontaneamente quando alguém que amam está realmente sofrendo. Foi assim com Lázaro. Lembra quando chegaram para Jesus e disseram: Lázaro, o teu amigo está muito doente. Está muito doente. Não disseram: Jesus, é para você ir visitar Lázaro. Não. É lógico que Jesus não vai naquele momento porque ele tinha um propósito maior. Nós conhecemos a história bíblica. Mas bastou dizer que Lázaro estava doente. O amigo que Jesus amava estava doente. E Jesus foi para ressuscitá-lo. Porque quando chegou lá, ele já havia morrido. Eles mostram simpatia e consolo, identificando-se com quem sofre. O amigo, ele entra no crisol com o seu amigo sofredor.
o crisol exatamente no sentido metafórico, é um lugar, uma circunstância apropriada para evidenciar as melhores qualidades, é onde a pessoa é provada, é exatamente onde a essência de uma pessoa é demonstrada no sofrimento. Então o amigo ele entra com o seu amigo sofredor no crisol juntamente com ele e sofre com ele, sofre com ele. Ele tem o propósito de participar da angústia do seu amigo e sentir pessoalmente essa dor. Isso é empatia, é sentir juntamente com a pessoa. O amigo, ele expressa abertamente a profundidade dos seus sentimentos e ele tem seus meios de fazê-lo. Ele é bem franco. O amigo, ele compreende, ele às vezes até fala pouco, mas ele fala o que o amigo precisa ouvir. Ele é sincero no que ele fala. Ele não passa a mão, evidentemente. Ele não concorda com o erro do amigo, mas ele também não abandona o amigo. Aqueles amigos, eles se lamentaram com Jó, não numa casa confortável, num leito de hospital, mas foi literalmente na terra, literalmente no pó. E eles tiveram a oportunidade de refletir juntamente com Jó a origem do ser humano e exatamente onde termina a vida do ser humano. Miffel R. escreve o seguinte: presumivelmente estes amigos estavam sentados com ele à mesa em outras ocasiões, certamente em lugares confortáveis, mas agora eles estavam exatamente no lugar tenebroso. Eles estavam na lona, eles estavam realmente vivendo aquele momento com Jó, ainda que posteriormente eles vão ter uma atitude bem diferente desta primeira. Os 7 dias de silêncio dos 3 amigos foram um bálsamo para Jó. Aquele período em que ele reflete sobre tudo o que havia acontecido, certamente, e os seus amigos também observam o que falar para Jó. Infelizmente, quem rompe com o silêncio não é eles, mas é o próprio Jó. Quando Jó, no capítulo 3, ele vai falar do fundo da sua alma, inclusive vai se destacar por amaldiçoar o dia do seu nascimento, e somente depois disso que os seus amigos falam. Russell Shemp, ele escreve que Jó estava preparado para morrer, mas seus amigos queriam experimentar suas filosofias sobre ele antes que a morte o vencesse. É o que a gente ainda percebendo. Certamente aqueles amigos de Jó haviam ouvido falar de sua paciência. Certamente haviam ouvido falar o quanto Jó havia sofrido e se mantinha firme, paciente, perseverante. Pelo menos até aquele momento Jó havia mantido essa paciência, mas a gente percebe depois que Jó vai começar a desabafar. Evidentemente que não vai amaldiçoar a Deus, mas vai falar muitas coisas e seus amigos vão tentar dissuadi-lo daquilo, vão tentar convencê-lo de que ele está errado. E aí nós teremos, evidentemente, os diálogos de Jó com seus amigos. Algumas das palavras desses 3 amigos são insensatas, porque a dificuldade deles é exatamente aplicar para Jó a teoria que eles têm, a sua própria teologia, quando elas não cabem para o caso de Jó. Ansiamos quase sempre por algo mais prático, que nós gostamos de entender as coisas. Gostamos que a explicação para as coisas seja como que uma ciência exata. E nós vamos aprender no livro de Jó que não é assim. Nem tudo tem uma explicação exata, nem tudo tem uma explicação prática ou uma solução prática. Mesmo errando na aplicação de seus discursos, os amigos de Jó, eles, como sábios amigos, eles enfatizarão repetidas vezes a soberania e a onipotência de Deus. Nós vamos ver que mesmo quando eles acusam Jó, e também quando Jó tenta se defender, eles
exaltam a soberania de Deus. Eles reconhecem Deus, esse Deus todo-poderoso. Inclusive utilizam o termo hebraico, o nome hebraico de Deus, que é o Shaddai, que é traduzido muitas vezes por todo-poderoso. E eles reconhecem em Deus essa soberania. Russell Shempley afirma que os amigos de Jó, eles pensaram que poderiam ajudá-lo. Deixaram momentaneamente suas atividades e tentaram endireitar o caso de Jó com palavras, com suas teorias, porque para eles era muito óbvio. Se Jó estava sofrendo, é porque Jó havia pecado. Muitas pessoas ainda pensam assim, né? Se uma pessoa está sofrendo, é porque ela está em pecado. E nós aprendemos com a história de Jó que não é necessariamente isso. Seus credos, cuidadosamente preparados, tinham grandes hiatos, tinham perguntas que não tiveram respostas, até que Deus falasse. E mesmo quando Deus fala, Deus não responde às perguntas deles. Suas filosofias não se aproximavam muito da explicação sobre tudo o que acontece no mundo. Os amigos de Jó, eles usarão mais na frente o nome El Shaddai para falar tanto da transcendência de Deus como do seu poder soberano. Assim, ao tempo em que eles acusam Jó, eles enfatizam a soberania de Deus. E isso finda refutando a compreensão que eles tinham, aquela compreensão simplista de que o sofrimento é sempre uma recompensa do pecado. Ele já sintetizando aqui e fechando esta reflexão, ele descreve o Todo-Poderoso como alguém que controla o destino de todos e que independe da humanidade. Bildad declara que o Todo-Poderoso é justo. Isso é verdade. E soberano em seu domínio do universo também é verdade. Por fim, Zofar descreve os caminhos de Deus como além da compreensão humana. Verdade. Sendo assim, os amigos de Jó usam o nome El Shaddai para falar tanto da transcendência de Deus como de seu poder soberano. Os amigos de Jó, ao deliberarem visitá-lo, eles tinham um duplo propósito, que era condoer-se de Jó e consolar Jó. Eles cumpriram o primeiro propósito. Choraram, lamentaram, rasgaram suas vestes, assentaram-se com ele na terra. Mas o segundo propósito. Finsdale, na Bíblia de Estudo Dake, ele comenta que os amigos de Jó cometeram uma grande falha no propósito de confortar Jó. Quando ele abriu seus lábios, quando Jó fala no capítulo 3 e amaldiçoou o dia do seu nascimento, então, e ao mesmo tempo se justificando diante do que estava acontecendo, aí os amigos imediatamente começaram a fazer acusações contra ele. E isso levou a proferir mais palavras pesadas, até mesmo dirigidas a Deus, quando ele pergunta muitas coisas que Deus nem vai responder, ainda que no final Deus vai falar com Jó, mas não vai responder suas perguntas diretamente, pelo menos todas. E finalizando a nossa reflexão, o que você tem feito enquanto amigo, sobretudo nesse período tenebroso que estamos passando? Você tem sido um amigo, tem sido uma amiga, você tem oferecido o seu ombro, você tem oferecido suas palavras, até mesmo a sua experiência, se for aplicável à situação em que o seu amigo, em que a sua amiga está passando. E nós somos convidados nesta reflexão a aprender com os amigos de Jó o que devemos falar e o que não devemos falar. Aprender que há momento de ficarmos em silêncio, mas que há momentos que as nossas palavras devem ser exatamente medidas quando falamos, para que o nosso consolo não se torne em tortura para aquela pessoa que precisa de uma palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Já fica o convite para a próxima reflexão. Que Deus guarde você, que Deus nos guarde e nos conceda exatamente a segurança que nós precisamos, sobretudo nesses períodos tão tenebrosos. Obrigado.